Olá pessoal, saiu o gabarito do último exame da ordem e eu fiquei preocupado com uma questão, em especial a questão número 41, que assim fala. Arnaldo publicitário é casado com Silvana. Aqui nós temos que ter cuidado com o termo casamento. Qual o regime? E o problema diz que é regime de comunhão parcial de bens. Silvana sempre considerou diversificar a atividade profissional e pensa em se tornar sócia de uma sociedade empresária do ramo de tecnologia. Não se fala em incremento de renda, não se fala em nada disso. Para realizar o investimento, pretende, aí fala, alienar um apartamento adquirido antes do seu casamento com Arnaldo. Olha só, regime parcial, comunhão parcial de bens, e temos aqui um apartamento adquirido antes da constância do casamento. Vamos saber as alegações de Arnaldo para se opor a essa venda. Ele diz que não concorda apenas por questões negocial, ou seja, ele não traz nenhum elemento que não concorda, que é uma objeção, porque pode trazer prejuízo. Lembrando que toda vez que eu pedir a anulação de um negócio jurídico, eu tenho que demonstrar qual é o prejuízo que aquele negócio jurídico pode trazer. Lembra-se bem, a venda, a alienação de um apartamento adquirido antes do casamento, trata-se de um negócio jurídico. Vamos analisar o artigo 1658. Fala-se de regime de casamento e comunhão parcial de bem. Então vamos saber o que é bem social, ou seja, bem do casal. Os bens que numa possível separação, eles podem reclamar como sendo seu também, mesmo que não contribuam, mas que foi adquirido de forma onerosa. O artigo 1658 é bem cristalino em dizer que no regime de comunhão parcial de bem, que é o do problema, serão bens do casal aqueles que sobrevierem ao casal na constância do casamento. E temos que entender que, por mais que ficou na mente do legislador, ele está dizendo só aqueles que sobrevierem na constância do casamento que foram adquiridos por título oneroso. Observa que eu não posso aplicar aqui no artigo 1658 logo de cara uma interpretação literal, porque eu tenho que aplicar a interpretação conjunta com outros artigos. Como eu sei que é só a título oneroso? Porque eu tenho que analisar as exclusões. Eu tenho que analisar o artigo seguinte, que é o artigo 1659. Ele diz o seguinte: não tratam-se de bens do casal, não tratam-se de bens conjunto social, decorrente da sociedade conjugal. Quais bens? Os bens que cada um dos cônjuges já possui antes do casamento. Ou seja, se na data do casamento alguém já tem bens anteriores, esses bens, e o artigo 1659 quer relatar isso, tratam-se de bens particulares que não podem entrar na meação, não fazem parte da meação. Ou seja, não vai trazer prejuízo ao outro cônjuge. Mas vamos para o artigo 1660 para analisar mais calmamente isso que nós estamos falando. Ele diz o seguinte: entra na comunhão os bens particulares onde houve benfeitoria na constância do casamento. Ou seja, se na constância do casamento houve benfeitoria para dar uma maior avaliação ao bem, isso é considerado também um direito do casal e deve entrar na separação, se houver uma futura separação. Aqui observa-se que a única coisa que Arnaldo traz é não concordar com o negócio jurídico. Qual o motivo? Não traz que o bem foi feito benfeitoria nessa situação, na constância do casamento, aonde ele tem direito.
não traz que o bem é utilizado como bem de família ou como bem do casal para moradia. Ele não está alegando direito de moradia, nenhum outro tipo. Portanto, eu não posso aplicar a esse bem aqui, que é o apartamento, a regra do 1660. E da mesma forma, eu não posso enquadrá-lo no artigo 1658, que fala dos bens do casal. Os bens do casal necessitam da outorga uxorial. Eu vou enquadrá-lo como sendo bem particular. Vamos ver o próximo. Algumas pessoas e alguns entendimentos estão sendo no sentido de que aplica-se a regra do 1647 de forma literal. Não podemos aplicar uma lei de forma literal. Eu acabei de informar aqui que o artigo 1658 fala assim: comunicam-se os bens que sobrevierem do casal. Ora, na constância do casamento. Mas nós sabemos que as doações e as sucessões, que são considerados como bens adquiridos na constância do casal, mas que não advêm de forma onerosa, elas não se comunicam também. Porque é exceção do artigo 1659. Então, todos esses bens que adquiriram na constância do casamento, eles não vão para a meação. E o outro cônjuge tem direito de discutir na meação, discutir e impedir, vedar que o outro venda, quando essa venda lhe causa prejuízo. O problema, a questão 41 não fala em momento nenhum de haver prejuízos para Arnaldo. Em momento nenhum há. A objeção dele é que ele não concorda com o ato negocial. Tão somente não concorda com o ato negocial. Qual o prejuízo que pode trazer nele para ele se opor ao negócio jurídico? Vamos para o segundo. E diz o seguinte, e temos que entender o artigo 1647 de forma da visão para a norma, para a sociedade. Veda, sem autorização, a alienação dos bens imóveis. Qualquer bem imóvel? Lógico que não. Aqui está se falando dos bens imóveis que tratam o artigo 1658. E o 1658 não pode ser analisado de forma literal e isolada, porque ele mesmo diz que tem exceções em outros artigos. O que faz parte do regime de comunhão parcial de bens? Aqueles bens adquiridos na constância do casamento, de forma onerosa. E nisso, o Arnaldo é competente para alegar: não venda, porque lá na meação eu posso ter prejuízo. Então você precisa da minha autorização, porque nós somos sócios conjugalmente nesses patrimônios, mesmo que eu não tenha contribuído, mas foi adquirido de forma onerosa. Olha só aqui. Então o artigo 1647 ele é bem claro. Exceto na separação em relação aos bens adquiridos onerosamente, porque é bem claro, exceto na separação absoluta, cada bem adquirido, ou mesmo que onerosamente por apenas uma das partes, é daquele bem só, é particular daquele que adquiriu. Nós temos uma exceção aí, uma exceção que é bem clara, porque os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, quando tratasse de separação absoluta de bens, se foi adquirido onerosamente apenas por um dos cônjuges, é dele. Então ele não precisa da autorização. O que se precisa da autorização aqui são os bens que fazem parte do casal. Não é qualquer bem imóvel. Não vão chegar aqui na loucura de dizer: não, qualquer bem imóvel entra. Não. Os bens imóveis que estejam gravados, ou sejam aqueles que foram adquiridos na constância do casamento de forma onerosa, e aqueles cujo, mesmo sendo particular, houve benfeitoria. Não é o caso do problema. O problema não fala nisso em momento nenhum. Vamos para a segunda parte. O artigo 1647. Ora, o artigo 1647 é bem claro. Por que o regime de separação absoluta não se enquadra nele? Não precisa da outorga. Porque mesmo adquirindo qualquer bem adquirido na constância do casamento onerosamente, que foi adquirido com as expensas de apenas um do casal,
não entra na meação. Apenas aquilo que foi adquirido na constância do casal, onerosidade de ambos os cônjuges, que não é o caso que acontece. Nós estamos trabalhando com a comunhão parcial de bens. E a comunhão parcial de bens é bem clara e não gera dúvida na sua interpretação. Então vamos lá às questões. Silvana não precisa da autorização. Beleza, tem aí. Para alienar o apartamento, pois destina-se ao incremento de renda familiar. O problema não fala que é o incremento de renda familiar. Então eu não posso colocar essa questão como verdadeira, e alguns podem até requerer ela, porque em nenhum momento ele fala que ela quer incrementar, ela simplesmente quer participar de uma sociedade empresarial. Não está dizendo que vai trazer lucro para ela. Ela apenas quer diversificar sua atividade profissional, e eu não posso trazer no problema mensagem subliminar. Tem que estar clara para a pessoa que está fazendo o exame da ordem o que está dizendo o problema. E o problema, em momento nenhum, está falando de incremento de renda familiar. Vamos para a letra B, que é considerada a correta. A autorização de Arnaldo para alienação por Silvana é necessária. Por que é necessária? Se eu analisar isoladamente o artigo 1647, eu vou entender qualquer bens. Mas não é essa a vontade do legislador. A vontade do legislador foi proteger o bem do casal. E o imóvel que foi adquirido antes do regime de casamento, antes do casamento, ele não pode ser considerado bem do casal, porque não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1660. Ele se enquadra única e exclusivamente no artigo 1659, considerando como sendo um bem particular. Essa outorga só é necessária, e é o que diz o artigo 1647, se advir disso, daí, uma separação, aonde tem que se preservar a meação, para que um dos sócios conjugais, um dos cônjuges, não tenha prejuízo futuro. Portanto, a B não se enquadra. Só enquadraria-se se, vamos voltar lá, por conta do regime de comunhão parcial de bens. Por conta do regime de comunhão parcial de bem. Se o imóvel fosse adquirido na constância do casamento de forma onerosa. O que não aconteceu. Então, pela constância da comunhão parcial de bens, não enquadra-se a questão B, a letra B. Porque não foi. Foi adquirido antes da constância. E não tem nada que se comunique com a sociedade conjugal. E proteção de uma futura separação da meação. Letra C. Silvana não precisa de autorização de Arnaldo para alienar o apartamento, que é um bem particular dela. Na escritura vai estar o nome somente de Silvana, porque é adquirido antes. O negócio jurídico pertence a Silvana. Quando Arnaldo vai poder anular o negócio jurídico? Em momento algum. Porque para que ele possa anular o negócio jurídico de uma alienação que Silvana pretenda fazer, é necessário ele trazer que não concorda com a venda porque ele traz prejuízo. E a única argumento que ele tem é conservadorismo na área negocial. Isso não é argumento suficiente para se anular o negócio jurídico. Não necessita. Vou anular o negócio jurídico. Qual é o prejuízo? Arnaldo, não tem. Por que não tem prejuízo, Arnaldo? Porque eu não concordo com o negócio. Vai trazer prejuízo, Arnaldo? Não vai trazer prejuízo. Você é proprietário do apartamento, Arnaldo? Não. É Silvana, é a única e exclusiva proprietária. Desse apartamento, você sobrevive dele com algum tipo de renda que advém do aluguel, por exemplo? Não, porque o problema está calado, não está falando isso. Então ele vai dizer não. Você precisa desse apartamento para habitar, ou seja, você pode requerer o direito de habitação, Arnaldo?
Não, eu só não concordo com o negócio jurídico. Então, pelo negócio jurídico, eu não posso colocar simplesmente a enquadrar no artigo 1647. Então, Silvana pode, sem autorização dele, alienar um bem, porque trata-se de bem particular. Professor, o que é bem particular? Bem particular aqueles que se enquadram no artigo 1659. Então, eu posso dizer, pela redação do artigo, e tão somente do problema com o artigo 1659, C estaria perfeita. A letra D, a autorização de Arnaldo para alienação por Silvana é necessário. E decorre do casamento? É lógico que não. Nós temos os bens, por exemplo, vamos trazer a própria dicção do artigo 1647. Separação absoluta ou todos os bens que não vão gerar prejuízo para outra parte, não necessita da autorização da outra parte, porque ele não tem o que questionar em juízo. Qual for o prejuízo que ele vai receber? Salvo se adquirido na constância do casamento. Foi feito, trouxe ônus e ele tem direito de participação naquilo ali, que é a exceção do artigo 1660. Mas a exceção do artigo 1660 não veio trazida na questão. Eu não tenho nenhuma exceção, podem procurar nenhuma exceção do artigo 1660 que se enquadre nessa questão. Portanto, se a OAB entende que a B está correta, a C também está correta, mais correta do que a B. O que é necessário fazer aí para não prejudicar os demais que marcaram letra A ou letra D? É simplesmente anular essa questão. Essa questão, infelizmente, foi mal formulada. Da forma como ela está, ela não tem como trazer como verdadeira a B. Porque para trazer a B, eles só podem enquadrar no artigo 1647. E o 1647, para ser enquadrado, ele diz assim mesmo, ó, para os bens comuns do casal. Bens comuns do casal precisam. Os bens que se excluem da comunhão não precisa.